Agora sim, bom dia, né? Nós estamos começando a gravar nossa aula e a gente está falando muito sobre a parte de volume. Por que nós estamos falando de volume? Porque a gente precisa tomar muito cuidado em que momento que eu uso o cálculo de volume. Na aula passada eu falei com vocês na questão de área e comprimento, falei muito a diferença dos dois, porque eu tenho muito aluno que confunde. Eu estou num piso de uma casa, se alguém fala para mim quantos metros de piso eu preciso comprar para colocar na minha sala, então ele vai cobrir o chão da sala com o piso. Eu estou falando de área, então eu preciso calcular a área. Necessito calcular a área para poder descobrir quantos metros de piso eu vou gastar ali. Ótimo. Mas e se nessa mesma sala eu quero colocar o rodapé? Rodapé é aquele piso que fica na parede, encostado na parede. Ele tem uma dimensão menor, né, pequena, que é onde faz a proteção, o acabamento entre o piso e a parede. Eu estou falando de quê? Poxa, rodapé, ele contorna a minha sala. Contornar, eu estou falando de perímetro. Por que eu estou falando muito isso? Porque num exercício, num problema que vocês forem deparar, ela vai falar, às vezes assim, agora você vai usar o cálculo de área, agora você vai usar o cálculo com perímetro. Não, às vezes ele vem com essas informações que eu tenho que ler e saber o que ele quer. Ah, ele quer colocar o piso, então ele está querendo, neste momento, que eu coloque cálculo de área. Ah, ele quer fazer o rodapé? É perímetro, porém, no perímetro de rodapé eu tenho que descontar portas, porque na porta não vai rodapé, senão a pessoa trupica e cai. Então, muitos detalhezinhos que a gente precisa. E outra coisa, aí eu falo, para que eu aprendo tudo isso? A gente aprende quando a gente está... Não precisa de eu ser pedreiro, não. Quando eu estiver construindo a minha casa, porque quem calcula lá para comprar as coisas, você tem noção de quantos pisos você vai comprar, de quantos metros, você precisa ter essa noção do que você está fazendo. Precisa esperar o pedreiro te falar, precisa de tantos metros. Você mede quantos metros quadrados tem a sua casa, você sabe quanto de piso você tem que comprar. A gente sempre compra até com 30% a mais, um pouco, é 10%, nem é 30%. Por quê? Porque o piso pode quebrar, o piso pode vir com defeito, e a gente tem que ter uma porcentagem a mais para que aquilo não falte na vida da gente. E hoje, como eu falei muito nisso, de perímetro, de comprimento na aula passada, hoje a gente vai ficar muito na parte de volume. Volume de quê, professora? Volume daquilo que a gente já conhecia, que são os paralelepípedos, né, os nossos prismas, só que a gente vai hoje também falar de volume de cilindro, que isso para a gente, o ano passado a gente não trabalhou. Por quê? Porque eu não trabalhei com vocês ano passado, não fazia parte do nosso conteúdo, área de círculo. A gente não trabalhou. A gente só trabalhou comprimento de circunferência o ano passado. Mas a área, ainda falava com vocês no ano passado assim, gente, essa parte de área a gente vai ver o ano que vem, quando a gente estiver no oitavo. Mesmo que eu comentei, eu falei a fórmula, mas a gente não aprofundou o assunto. Então, nós vamos agora começar a ver até com outro olhar, porque você sempre aprendeu lá no sexto ano, eu acho que no quinto também, vocês têm muita noção disso. Olha, calculou o volume, você vai pegar o comprimento, multiplicar pela largura, multiplicar pela altura. Porque a gente só faz volume de figuras tridimensionais, que tem o quê? 3 dimensões. Base, que é o comprimento que a gente chama, largura e altura. Aí o que eu faço? Eu multiplico essas 3 dimensões e determino o volume. O mais interessante que a gente vai agora dentro desse paralelepípedo fazer uma outra fala para ajudar vocês a entender lá no cilindro. Por quê? Porque o cilindro, ele tem a tampa em forma de quê, gente? De círculo. Né? A lateral dele, se você abre, vira um paralelogramo. Né? Isso aí, Caio, às vezes a fala, professor, é bom a gente estar anotando. Pode rabiscar a própria apostila de vocês, ajuda muito. Então, o que ele mudou a nossa fala aqui? Ele fez o volume, ó, 6 vezes 5 vezes 4, 120. Só que vocês reparam que esse 6 e esse 5 é a medida da base. A base que sustenta esse sólido em pé aqui. A base dele, 6 e 5. Então, professor, eu poderia dizer que o volume é a área da base vezes a altura? Pronto, resolvi minha vida. Então, se eu fizer a área da base
e multiplicar pela altura, eu consigo fazer o volume do paralelepípedo? Claro que sim. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai começar a mudar um pouco a nossa fala. Imagina se nós tivéssemos um prisma triangular. A base do prisma é triangular. Eu tenho um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Então, ele tem, as duas bases são triângulos. Eu falo prisma triangular. Eu vou ter, como é um triângulo, ele tem base e ele tem altura. Mas eu tenho uma outra dimensão que a gente olhando, ele parece um comprimento. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer a área da base do triângulo. Como é que eu faço a base do triângulo? A área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou fazer isso. Eu faço a área do triângulo, que é a sua base, a base é triangular. Eu faço a área do triângulo e multiplico pela altura desse prisma, que é a outra medida que vai estar lá em questão. Então, a gente agora vai começar a falar muito sobre isso. Multiplicar, ó, a área da base vezes o comprimento, ou aqui nesse caso, vezes a altura. Ele viu aqui isso aqui como base, tanto faz. Eu posso colocar a base no fundo, comprimento vezes a altura, fiz a área da base, multiplico pela altura depois. A mesma coisa quando eu tenho esse do prisma que eu acabei de dizer para vocês, o prisma triangular. Eu faço a área do triângulo. Eu tenho 2 triângulos, professor, mas eu faço de um, é de uma base. Faço a área desse triângulo, da base, que é um triângulo. O resultado, deu 8 a área, porque eu multipliquei base vezes altura, dividi por 2, deu 8. Pega esse 8 e multiplica pelo comprimento do prisma, você vai ter o volume daquele prisma triangular. Porque a gente olha para o prisma triangular e tem dúvidas na hora de fazer o nosso exercício. Aí, o que acontece com o cilindro? Nós aprendemos na aula anterior que eu tenho como fazer o contorno da circunferência, que é o perímetro, faz de conta que eu quero colocar uma fita em volta dessa tampa. Fita é contornar, então eu teria que fazer o perímetro. Como é que eu iria fazer o perímetro dessa lata? Era só descobrir qual é o diâmetro. O diâmetro aqui é 4 centímetros. Eu faço 4, que é o diâmetro, vezes π. Pronto, achei o comprimento. Aí eu faço 4 vezes 3,14, descobri o comprimento. Opa, descobri quanto eu vou comprar de fita. Porque a quantidade que eu vou contornar é o nosso perímetro na nossa circunferência. Mas agora eu quero saber o volume, a capacidade dessa lata de sardinha que tem essa forma de cilindro. Como é que eu faria aqui? Eu teria que conhecer o diâmetro ou o raio, né? Tenho que conhecer. Se eu tenho diâmetro, eu vou ter o raio. Se eu tenho raio, eu tenho diâmetro, né? Porque se eu tenho um raio, multiplica por 2, eu tenho o diâmetro. Porque para fazer área, eu não preciso do diâmetro, eu preciso do raio. Mas no enunciado só deu diâmetro, a professora falou que é 16. Mas 16 diâmetro, a metade, 8 é o raio. Porque diâmetro você divide por 2, você tem o raio. Aí eu tenho o raio, multiplica por 2, você tem o diâmetro. Com isso, o que eu vou fazer aqui para calcular a área, a capacidade dessa latinha aqui? Eu preciso saber a altura dela, quanto que ela tem de altura. Vou fazer agora. Júlia, essa pergunta sua eu vou responder agora. Ó. Eu preciso conhecer a altura e eu preciso conhecer o diâmetro, que eu tenho meu raio. Falei que o diâmetro aqui é 4, então o raio vai ser 2. Então, eu vou pegar o quê? 2, como é que é a fórmula de área de círculo? Porque eu vou primeiro fazer a área do círculo, depois que eu achei a área do círculo, eu multiplico pela altura do cilindro. Pronto, fiz o volume do cilindro. Como é que eu faço a área do círculo? Raio ao quadrado, que é uma potência. Então, se eu falei que o raio é 2, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes π. Por quê? Para fazer a área, eu pego o raio, elevo ao quadrado, depois que eu fiz a potência, eu multiplico por 3,14. É aquilo que a Maria Luísa falou na aula passada, é só colocar na fórmula. Entender a fórmula, eu faço tudo. Beleza, achei a área
do círculo. O que eu faço agora para descobrir o volume? Multiplico pela altura. Então, qualquer cilindro, o que eu preciso conhecer? A altura do meu cilindro e a área da base. Aí, como é que eu faço a área da base? Está aqui, ó. Π raio ao quadrado. Entre π e raio, eu tenho o sinal de vezes. Então, vai ser 3,14 vezes raio ao quadrado. Isso é para calcular área. Qual é a diferença de área para comprimento, né? A área eu faço π vezes raio ao quadrado. Para fazer só o contorno, só o comprimento, é diâmetro vezes π. O que é diâmetro? 2 raio vezes π. Então, é 2 vezes raio vezes π. Ou diâmetro vezes π. Por quê? Diâmetro é igual a 2 vezes r. É a mesma coisa. Júlia, respondi a sua pergunta ou você quer ligar o microfone para nos auxiliar com a sua pergunta aí? Que pode ser dúvida de mais alguém? Professora, no caso, tem uma atividade na página 54, número 3, que é o que eu estou falando, que eu não consegui fazer, que ele está pedindo para calcular a área de um círculo, considerando que o comprimento da circunferência é igual a 10 pi centímetros. Isso aqui, né? Essa questão. Mas aí eu não sabia como que eu ia usar esse comprimento para calcular a área. Tá vendo? Comprimento de uma circunferência, você está trabalhando com o quê? Contorno. O que você vê? Ele já te deu quanto que é o comprimento. Então, você vai fazer o quê? Aquela brincadeira que a gente faz, você substitui e faz o processo inverso. O que a professora acabou de dizer? Que a fórmula é o quê? O comprimento é igual a 2π vezes raio. O que é isso aqui, professor? É diâmetro vezes π. Porque 2 vezes raio é diâmetro. O que ele fez aqui? 2 vezes raio vezes π. Eu fiz o quê? Olha, no lugar do C já é o resultado. Ele já me deu. É 10π. Eu vim e coloquei o 10π no lugar do C. E continuei com a fórmula. Lembra aquele negócio da diagonal? Que a gente tinha assim, número de lados é igual a 2 diagonais. Aí, na hora de botar o número de lados, eu colocava no lugar do N o 2T. É substituir. Ele te deu o comprimento 10π. Então, lá na fórmula de comprimento, você poderia ter mudado aqui. Por que aqui ele não trabalhou com diâmetro? E trabalhou com 2R? Porque o 10π está aqui, vai ficar mais fácil para a gente fazer a operação inversa. Vai entender agora, ó. Então, no lugar de C, eu coloquei 10π. 10π é igual a 2π vezes R. O 2π não está multiplicando R? Eu vou levar para o lado de cá dividindo. Aí eu vou ter R, que é o raio, é igual a 10π dividido por 2π. Aprendemos em polinômios. Letras iguais quando estão dividindo, chute, joga fora, porque vai dar π e vai dar zero, e eu não uso isso. Eu faço o quê? 10 dividido por 2, 5. O que você descobriu? O raio, que o raio é 5. Se eu tenho raio, eu faço a área. Porque o que é a área? Π, 3,14 vezes o raio ao quadrado. Você acabou de descobrir que o raio é 5. Quando a gente fez essa brincadeira aqui, ó, de operação oposta, invertemos a operação aqui, tá vendo? Aí eu descobri que é 5, eu peguei o raio, eu tô falando da mesma circunferência, e coloquei na fórmula de área. O que é a fórmula de área? Π vezes raio ao quadrado. 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é 25. Então, 25 vezes 3,14. Você compreendeu agora, Julie? Compreendeu direitinho? Sim. Então, tá ótimo. Além da Julie, alguém ainda, ó, Julie veio numa página que não fazia parte do que a gente estava conversando, faz parte do exercício. Mas foi um exercício que eu já tinha pedido para vocês fazerem, né? Alguém tem outro exercício também que ficou assim, professora, eu também não consegui aquele exercício tal, também não entendi. Que queira compartilhar, que a gente pode aproveitar que a apostila está aqui aberta e ir nessa página para a gente fazer uma olhadinha. Tem mais alguém que ainda tem alguma dúvida? Ou até agora está tranquilo? Está tranquilo por aqui? Olha esse exercício 2, enquanto alguém vai pensando aí. Nesse exercício 2, olha essa daqui. Ele quer a área. Ele forneceu para a gente o raio, 3,4. Ótimo, joguei na fórmula. Porque é fazer π vezes raio ao quadrado, então eu faço 3,4 ao quadrado, é só jogar na fórmula e resolver. Dá 11,56, multiplico 11,56 por 3,14. Gente, eu sei que em casa vocês têm calculadora,
Vocês têm no celular para fazer a conta. Mas faça a mão também. Porque vocês vão ter um problema muito sério quando estiver fazendo o IFES ano que vem, ou prestando o Enem, que a gente não tem calculadora. E você sabe onde é o índice de erro tão grande numa conta como essa? O aluno sabe a fórmula direitinho, lembra de 3,14. Na hora de fazer a conta, ele esquece de colocar a vírgula no lugar certo. Porque como é que eu coloco a vírgula aqui? Eu conto as casas decimais. Eu multiplico 314 vezes 1.156. Eu esqueço da vírgula. Na hora de colocar aqui, eu venho aqui. 2 casas decimais tem o primeiro. O segundo tem 2 casas decimais. Aonde que é as casas decimais? À direita. Na direita eu vou contar, porque quem está à esquerda é o número inteiro. Quem está à direita é a parte decimal. Décimo, centésimo, milésimo. Eu gosto sempre de estar revisando com vocês conteúdos anteriores. Você vem aqui e vai fazer o quê? Opa, 2 mais 2, 4. Essas 4 aqui eu vim aqui e coloquei a vírgula. Tranquilo? Olha esse aqui. Aqui eu nem faria o que ele fez aqui. Eu já colocaria direto, ó. O que é o 6,5? Não é o raio, é o diâmetro. Tá vendo? É o diâmetro, ó. Se é o diâmetro, eu preciso do raio. Então, eu vou ter que pegar esse 6,5 e dividir por 2, que vai dar 3,25. É só fazer 3,25 elevado ao quadrado. Vai dar esse número aqui que vocês estão vendo, 10,5.625. O número 7 que você está falando, Julie, é esse aqui? É esse aqui, Julie? Sim? Ó, atento nele, porque tem uma atividade, nessa atividade que eu vou passar a partir de amanhã, valendo 5, tem uma atividade parecida com essa. O que ele quer nesse exercício aqui? Ele, primeiro, na letra A, ele quer que eu faça a área dos 2 círculos. Ele quer o círculo menor, que é o branco, e ele quer o círculo maior. O círculo menor, ele já me deu, ó, o raio igual a 4. Por que eu sei que isso aqui não é diâmetro? Por que eu sei que? Porque diâmetro tem que ser de um lado ao outro, cortando a circunferência de um lado ao outro. Como ele está partindo do centro a um lado, eu estou falando de raio. Joguei na forma, então você conseguiu isso aqui. Aí eu fiz lá 4 ao quadrado, 16 vezes 3,14. Achei a área menor. A do maior, 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 3,14. Beleza? Mas, Júlio, quando você vai fazer a letra B está falando, essa parte colorida compreende entre 2 circunferências. O que é concêntricas? Quando está uma dentro da outra e elas têm o mesmo centro, tá? Não é que tem que estar uma dentro da outra só, não. Elas estão uma dentro da outra, ó, essa branca está dentro da rosa. Porém, que elas têm em comum? O mesmo centro. O centro é o mesmo das duas, ok? O que eu chamo de coroa circular? Essa parte rosa. A parte rosa é o que eu chamo de coroa circular. O que é a coroa circular? É quando eu tenho um círculo grande e eu coloco um círculo menor dentro. Aquela parte que vai ficar destampada, porque quando eu coloquei essa circunferência branca em cima dessa rosa, eu tampei. Então, o que ficou visível para a gente? Essa parte aqui, que é comum só na maior. Isso aqui é o que eu chamo de coroa circular. Como é que eu faço, então, a coroa circular? Simples. Eu pego a área da circunferência maior e subtraio a circunferência menor. Pronto, achei a coroa. Aqui. Eu peguei a área da maior e tirei a área da... É facinho assim. Aí eu vou entender o que é coroa circular. É essa parte que está colorida aqui. Aqui eu estou enxergando como colorida. Mas vamos entender. São 2 círculos. Um sobre o outro. Tem o mesmo centro em comum. Então, a parte da maior que fica ainda visível, que não foi coberta pela menor, é o que eu chamo de coroa circular. Ok? É bem fácil, não é? Muito tranquilo. Vocês vão ter na atividade valendo 5 essa daí, tá? Mas alguém ainda tem alguma atividade assim? Ah, fiquei embolada naquela ali, tive dúvidas. A aula é boa para isso, ó. Quando o aluno já passou pela experiência, né? Fala, Maria Luísa, então liga o microfone. Professora, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom dia para você. Bom dia. Eu ainda estou com dificuldade na questão mesmo da área do círculo mesmo. Esse exercício 2, por exemplo, mesmo você explicando de novo, eu ainda não entendi, professora.
Mas esse exercício 2, Maria, você tem que saber a fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Pode continuar com o microfone ligado, não tem problema não. Tá bom. Se você não tiver na sua cabeça entender qual a fórmula e diferenciar fórmula de comprimento e fórmula de área, o segredo é a fórmula. E outra, não é só a fórmula também não, Matheus. Matheus coloca só. Não. É também saber reconhecer raio e saber reconhecer diâmetro. Por quê? Porque para calcular a área, Maria, eu só preciso do raio e o π. Para calcular comprimento, eu preciso do π e do diâmetro. Mas qual é a diferença de diâmetro para área? Diâmetro não é um raio só, é a soma de 2. É pegar o raio e multiplicar por 2. Porque diâmetro é 2 raios. Então, se eu tiver bem definido na minha cabeça, conseguir visualizar o que é raio e o que é diâmetro, olha aqui, a letra A está no centro da circunferência até um dos lados dessa circunferência. Isso aqui é o que quer dizer raio. Qual é a diferença desse aqui? Esse aqui, a linha corta a circunferência de um lado ao outro. Então, já não é raio, é diâmetro. Então, aqui eu tenho raio, aqui eu tenho diâmetro. Então, o diâmetro aqui, para fazer comprimento, beleza, seria 3,14 vezes 6,5. Entendeu, Maria? Tô entendendo. Eu quero área, eu tenho que pegar esse diâmetro e dividir por 2. Aí eu tenho 3,25. Entendeu agora? Entendi sim, professora. Se você conhece todos os termos, você consegue colocar na fórmula. Porque decorar a fórmula é a parte mais fácil, né? Decorar a fórmula é fácil. Área, π vezes raio ao quadrado. Comprimento, diâmetro vezes π ou 2r vezes π. Qualquer uma das duas fórmulas para comprimento funciona. Agora, para a área só existe uma. Mais alguma dúvida, Maria? Não, tudo ok, obrigada. Você vai conseguir fazer tudo sozinha agora? Vou. Se eu tiver alguma dúvida, eu te mando lá no Positivo. Pode mandar pelo Positivo que eu te respondo com o maior prazer, tá bom? Tá bom, muito obrigada. A dúvida aqui, isso, Raquel colocou lá, professora. Então, como base matemática, quando eu falo de π, eu sempre vou pegar π e vou substituir por 3,14. Mas 3,14 é um número exato para o π? Claro que a gente sabe que π é um número irracional, porque depois desse quadro existem infinitos números. Só que tem um exercício que a gente fez no ano passado, não sei se vocês lembram, que vocês tinham que pegar vários objetos em forma de círculo ou de circunferência só, e vocês tinham que pegar o barbante e medir o contorno, depois esticar na régua, para a gente criar uma fórmula para descobrir o 3,14. Esse 3,14 tem muito estudo para chegar que ele era a base do que a gente precisava trabalhar. Só que o π é um número irracional. Só que para a gente trabalhar com as nossas contas, como é que eu vou trabalhar com um número infinito? Então, ele estabeleceu o quê? 2 casas decimais. 3,14. Tem certos momentos que a gente faz alguma atividade que ele coloque bem assim. Determine a área do círculo abaixo, considerando π 3,1. Ué, mas não é 3,14? Mas ele só quer uma casa decimal. Ele foi lá e colocou, considere π 3,1. Então, na hora que você for substituir o π, você vai botar o 3,1, porque o enunciado está te pedindo uma casa decimal. Não mencionou nada, é o 3,14. Entendeu, Raquel, que você perguntou aí? Se ele é básico, tem que ser esse 3,14? Isso aí, tá? Não tem, você trabalha sempre com 3,14. Você não vai usar o 3,14 quando no enunciado ele fala assim, considere 3,1, senão que ele só quer uma casa decimal. Ok? Tranquilo até aqui? Mais alguma coisa? Nesse ponto, nessa parte, deu para entender bem? Essa atividade aqui, só um comentário, antes da aula encerrar para a gente. Nessa atividade aqui, ele pediu para a gente fazer, olha bem, a área de cada setor circular. O que ele está querendo aqui? A área do setor circular, ele está querendo essa parte pintadinha aqui. Não é a parte pintadinha? Olha o que ele faz. É bem interessante, gente, isso aqui. Presta atenção. Primeiro ele faz a área do círculo todinho, como se não tivesse essa parte pintadinha aqui. Então, ele tem aqui o raio 3. Então, ele fez normal, ó, 3,14 vezes
3 ao quadrado. Então, dá 9, 9 vezes 3,14, 28,26. Quando a gente fala de setor circular, a gente precisa trabalhar a regra de 3. Porque o círculo todinho é uma volta completa. Aí eu vou fazer a regra de 3, ó. 360, que é uma volta completa, é igual a 28,26. Por que 28,26? Porque é a área do círculo todinho. 90 graus é a parte pintada, que é a área que eu quero saber. Esse aqui é 90 graus. Por quê? Porque esse pedacinho aqui, que mede 90 graus, é a área que eu estou querendo. Então, 90 graus vai ser quanto dessa área? Aí eu chamo de X. Faço o meu cruz credo, como a gente já sabe fazer, eu vou descobrir que X é 7,065. Então, toda vez que ele falar de setor circular, que é essa parte pintada, eu preciso de quê? Da área total desse círculo. Depois que eu tenho a área total, eu faço o quê? Eu igualo a 360, que é uma volta completa, e pego o ângulo que está aqui. Olha o outro aqui de baixo. O ângulo agora é 130. Eu fiz 360 igual a área total, 130 igual a X. E vou descobrir a área dessa parte pintada, que eu chamo de setor circular. Ok, gente? Isso aqui tem tudo na resolução que eu vou passar para vocês. Vocês vão ter essa semana para corrigir. Mas foi boas perguntas das colegas, porque com certeza nos auxilia e nos ajuda a entender um pouquinho mais aquilo que a gente está com dificuldade. Aí eu volto a dizer, o que a gente precisa aqui? Precisa muito de entender a fórmula. Julie, não é para ter vergonha. Pode falar. Você quer falar alguma coisa antes que eu pare o compartilhamento? Ou eu posso parar o compartilhamento e você vai perguntar? Você quer saber a B da 4? Essa aqui? Essa? Quantos metros aproximadamente percorrerá depois que a roda efetuar 20 voltas? Se você faz a letra A, você faz a letra B. Porque a letra A, ele não quer o comprimento da circunferência. O que é o comprimento? É uma volta. A letra B, ele quer saber 20 voltas. Se você tem uma volta, multiplica por 20. Aqui, só isso, Júlia. Todas as vezes ele deu uma pista circular e fala assim, ó, o cara vai dar 7 voltas. Quanto que ele vai andar? Você calcula um comprimento, joga na fórmula. Comprimento é igual a diâmetro vezes π. Diâmetro, opa, ele me deu diâmetro, ele deu raio. Ele falou que o raio é 24. É 24, então eu faço o quê? 48. 48 vezes 3,14. Ou 2 vezes 24 vezes 3,14. Achei uma volta, Júlio. Uma volta, um comprimento. Depois eu multiplico por 20. Compreendeu? Entendeu? Tranquilo? Ou ainda está com dúvida nesse ponto? Tá tranquilo? Vou parar aqui um pouquinho para a gente, porque só falta 5 minutinhos para a aula acabar já. Eu só vou finalizar a nossa gravação, né, da nossa aula, e a gente conversa ainda com quem tem dúvida, para a gente ainda ver algumas coisinhas para a gente tentar resolver. Tudo bem? Pode ser? Alguma dúvida do que eu falei antes, que alguém não pegou, porque tem gente que entrou depois, né, que conseguiu assistir a aula só depois. Tudo bem? Então, a gente vai ficar por aqui. Quinta-feira a gente volta de novo, se Deus quiser. Até quinta-feira. E guarde todas as dúvidas para a gente esclarecer quinta-feira de novo. Obrigado pelas meninas, que com a dúvida de vocês, com certeza ajudou os colegas, que com certeza eles também tinham dúvida. Fiquem com Deus.